Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem, né? O cupom de desconto de 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Muito bem. Aí nós temos o Ether da Massa, né? E o Ether da Massa, ele fez um importante sinal de bear trap em cima daquela sombra vendedora dos 3.600, conseguiu resistir. Então, comprado ontem aqui, acredito que eu entrei numa relação de bom risco-retorno, mesmo que se perder aqui, eu teria que vender aqui novamente e eu vou perder um pouco de dinheiro tomando esse tipo de decisão. Mas como eu acredito que o mercado pode ter uma reação de alta por alguns dias ainda, nem que seja para formar um pequeno topo mais baixo que o topo anterior e ter dificuldade lá na frente, eu quero surfar essa pequena altinha final aí de janeiro, tá? Pelo menos eu espero isso, tá? Antes que o mercado comece a ficar um pouco mais feio, mais tenebroso, digamos assim. Mas isso falando em Ethereum, né? Porque falando o gráfico de Ethereum barra BTC, eu estava olhando que ele fez o pivô de alta acima da resistência anterior, testou esse topo como suporte e tem tudo para o Ethereum ganhar valor sobre o Bitcoin, pelo menos graficamente falando, tá? Então, nesse movimento aqui é um movimento de sinal de alta do Ethereum frente ao Bitcoin, mostrando que possivelmente o Bitcoin pode perder mais valor perante ao Ethereum nos próximos dias e próximas semanas. Então, eu quero surfar isso daqui, né? Eu quero tentar aumentar o máximo possível de Bitcoins usando o Ethereum, que é uma altcoin, logicamente uma altcoin muito bem fundamentada, e que está no gráfico Ethereum barra BTC ainda com uma projeção de alta, fez ontem a barra de reversão, exatamente acima da média de 8, exatamente na zona que eu queria que ele resistisse como suporte, tá? Então, construindo esse suporte e se mantendo acima dele, a probabilidade mais interessante de compra no Ethereum do que no Bitcoin, na minha opinião, tá? Então, agora eu vou voltar ainda para essas últimas semaninhas aí em Ethereum, né? Bom, como a gente tá com o gráfico do BTC ainda horroroso, o gráfico do BTC ainda tá muito feio, tá? Mesmo com a recuperada de ontem de 5%, o gráfico do Bitcoin tá horroroso. Isso não me empolga nas altcoins de nenhuma maneira, apesar de algumas altcoins estarem subindo junto com, por exemplo, a Matic, a Vax, né? Elas estarem subindo bem. Eu acredito que todas elas estão fazendo estrutura para produzir um topo mais baixo do que o topo anterior, e já em estrutura de baixo, tá? Deixa eu ver aqui. Porque com essa previsibilidade que o Jerome Powell deu para nós, daquilo que vai acontecer no ano que vem, isso mostra para nós que o mercado pode entrar no ponto de resfriamento, tá? Que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, no gráfico aqui, deixa eu pegar gráfico diário, porque o gráfico de 1 hora é inútil. Ó, fez a barra de inversão acima da média de 8, beleza. Temporariamente alta, tá? Mas, prestar bastante atenção. Todos esses ativos, tá? Eles não podem perder essa mínima aqui. Então, a Matic não pode perder essa mínima aqui, na minha opinião. Não pode, aliás, essa aqui, perdão. Essa mínima aqui, de 1,72. Tal como a Chavasca não pode perder esta mínima de 74. Se perder, vai indicar o quê? Que, para elas, o inverno cripto já vai começar. Então, por exemplo, se elas continuarem subindo aqui, fazendo pivô de alta, ótimo. Se perder essa região aqui, na minha opinião, seria indicação de inverno cripto realmente, e muitas altcoins de muitos protocolos DeFi, acredito que perderiam valor. A minha dúvida ainda é se essa alta de ontem ela é uma alta de recuperação para pivô de alta e empolgar o mercado por mais alguns meses, uns 1, 2, 3 meses, tá? Ou se vai ser voo de galinha, né? Parece que o mercado reagiu positivamente ontem, parece que vai subir, vai voltando ao normal e aí faz o voo de galinha. E aí até quero saber a opinião de vocês. Qual é a opinião de vocês, né? Porque para mim é importante saber. Nós temos vários investidores aqui que me acompanham, vários têm pensamentos, expectativas, resultados, capital diferente. E nessa situação de indefinição, o que mais me preocupa é o gráfico do Bitcoin.
né? Porque mesmo com pivôs de alta acima da média de 8, seja no gráfico Ethereum BTC, seja na Matic, na AVAX, seja em vários protocolos, né? Mesmo com essa recuperada parcial, o BTC continua tendo uma estrutura de baixa abaixo da média de 8, ainda com dificuldade de romper, né? E se essa dificuldade se mantiver, a gente pode ter, nesse ciclo, se encerrado essa alta, né? Porque eu não vejo 2022 entregar aquela grana que entregou de 2020 e 2021. Eu não vejo mais isso acontecer, né? Principalmente com essa expectativa dos mercados de risco. Diminuírem grandemente o número de jogadores, né? O número de players. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, BTC dominância, vamos dar uma olhada aqui da dominância do Bitcoin. Então, eu acho que ela está caindo. Exatamente, ela continua caindo, dando força para algumas altcoins continuarem ganhando valor, certo? Então, segue tendência de baixa na dominância do Bitcoin, ele fez ainda um espacinho, mostrando que possivelmente, né, nós podemos ter mais um período breve aí de um pouquinho mais de altcoin season, tá? De mais valorização em algumas altcoins perante o Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, tem toda a característica de fim de festa. Por quê? Porque lá em 2017, quando o Bitcoin bateu seu topo máximo em 17 de dezembro de 2017, o Bitcoin nunca mais conseguiu voltar para $20 mil naquela época. As altcoins continuaram subindo durante 2 meses. Então, muitas altcoins, mesmo com o Bitcoin se desvalorizando ou tendo dificuldade de passar dos 20 mil, muitas altcoins continuaram subindo temporariamente, tipo 1 mês depois, 2 meses depois. Acho que em fevereiro que começou a acabar realmente a graça do mercado. Acho que foi no dia 12 de fevereiro de 2018 que começou o bear market, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. No Bitcoin tinha começado no dia 17 de dezembro de 2017, as altcoins dia 12 de fevereiro. Então durou 1 mês a mais, ali, 1 mês e pouco a mais, a temporada das altcoins, né? Então isso pode ser sinalização de final de festa. Tomar muito cuidado com isso. Se eu pego, por exemplo, o gráfico da Illuvium, que é o ativo que eu estava comprado antes dessa queda acontecer, eu fico bem preocupado, né? Eu vou lá, toco uma retração de Fibonacci, e eu sei que, por exemplo, desta queda aqui, esse topo aqui, provavelmente neste ciclo não vai mais ser testado. Eu acho que neste ciclo a Illuvium não vai mais bater $2 mil. Eu acho difícil. Com uma queda de 43%, né, do seu topo anterior, aqui ó, 45%, as pessoas pensam, não, mas é só voltar 45% que já vai ser alta. Mas na verdade, se caiu 45%, né, você derreteu o seu capital 45%, para você conseguir recuperar o topo anterior, você tem que torcer para o ativo voltar a subir algum dia 79%. 80%, quase 100%. Né? Então ela precisa subir 100%, quase 80% para você recuperar, né, se você está preso em topo. Né? Então é muito difícil isso acontecer. Com alguns ativos que derretem 90%, você tem que recuperar, o ativo tem que subir 1000% para recuperar o valor. É possível acontecer? É possível. Com a Cardano aconteceu exatamente isso, né? Em 2018, a Cardano saiu de $1,15, caiu para 2, 3 centavos, caiu para 1 centavo, foi 99% lá de queda e conseguiu ter 1000% de alta, né? Aliás, até superou, foi para 6.000% de alta e conseguiu recuperar. Então, assim, mas a matemática é essa, né? Quando cai 40%, você tem que torcer para que o ativo suba 40%, você tem que torcer para o ativo subir 80% para recuperar o valor que você entrou, né? E entrar num ativo para conseguir 80% não é tão simples mesmo no mercado cripto, tá? É simples quando o mercado está muito em alta, muito explosivo, muito forte, mas não é tão simples como as pessoas imaginam, como as pessoas pensam. Então, algumas altcoins como a Illuvium, elas podem retornar até, por exemplo, 1.387 e chegar a um ponto de dificuldade, né? Chegar num ponto de dificuldade para conseguir recuperar esse valor. Acho que se ela subisse nesse patamar, seria muito difícil ela conseguir se recuperar, mesmo fazendo a média de 8 acima dela aqui. Por quê? Porque nós estamos muito próximos de faltar 800 dias próximo halving,
né? Conforme eu já expliquei para vocês, é um período em que o ciclo do mercado tem um esfriamento. Então, naquele contexto do look into Bitcoin, né? No look into Bitcoin, a gente tem, então, um esfriamento nessa região onde, no modelo Stock to Flow, do Plan B aqui, a gente tem, então, na região verdinha, geralmente, a região de esfriamento do mercado, né? O inverno cripto, então, seria realmente quando a gente tem o preço apanhando e não conseguindo mais fazer topos ascendentes e, pelo contrário, fazendo fundos ascendentes. Então, nós estamos com esse risco, né? Acho que o Bitcoin ele pode se recuperar até uns 54 mil dólares, tranquilo, até a média de 8, pelo menos, né? Espero que isso aqui seja fundo para o preço continuar subindo, mas ao mesmo tempo que eu fiquei aliviado assim de que ontem não foi um grande dump, né? Ao mesmo tempo a gente tem uma data para saber que o mercado vai começar a se esfriar de verdade. Todos os mercados voláteis, né? Março em diante vai ser então o período de março em diante, qualquer mês ali em diante a março pode ser o mês que vai ter a elevação da taxa de juros, certo? E o esfriamento dos mercados aí, tá? Então nós vamos entrar num período de contração e não mais expansão do mercado. Quando tem a expansão, nós temos essa riqueza extrema, qualquer cabeçulinha entra no mercado e faz dinheiro. E aí é o período longo, prolongado, para a gente estudar, para a gente conseguir aproveitar uma ou outra altcoin que pode subir mesmo com o mercado em queda, né? Mas no curtíssimo prazo eu estou apostando um pouquinho aí numa alta do Ethereum, temporária, e numa alta da Matic também, tá? Mesmo com elas adentrando abaixo da média de 8, pelo menos a Matic não, né? Mas o Ethereum sim, tá? Com bastante dificuldade para ficar descobrindo topos novos, beleza? Mesmo com o padrão aqui da xícara dos deuses aqui, se formando na Matic, acredito que esses ativos podem ter dificuldade, porque eu acho que o mercado vai perder bastante volume, bastante volatilidade a partir de agora.